Olá, nós vamos falar hoje sobre a acústica de salas de aula, que é um tema que tem me interessado muito, principalmente pela minha situação da minha vida hoje. Eu tenho 2 filhos, um aprendendo a escrever e a ler e o outro aprendendo a falar. Então eu vejo o quanto é importante essa questão do retorno do que está sendo ouvido para o desempenho do entendimento da leitura, né, e do entendimento da fala, né? Eu vejo os meus filhos buscando sempre a leitura labial para entender com clareza o que está sendo falado, e aí eu vejo quanto esse ambiente acústico é fundamental para isso. No último vídeo que eu gravei aqui com a Luciana, a Luciana Ulloa, fonoaudióloga, ela comentou comigo sobre um equipamento que ela tem usado, que chama sussurrofone, que ela usa com o filho dela, que também está aprendendo a ler, né? E tá aplicando isso num coral. O sussurrofone nada mais é do que um contato entre a boca e o ouvido, eliminando esse ambiente sonoro. Eliminando o quê? Eliminando a reverberação. Porque o excesso da reverberação, ele atrapalha o entendimento do que está sendo dito, ele atrapalha a inteligibilidade. Então você para de entender o que está sendo falado. Além disso, tem diversas situações. Então, uma sala de aula, nós vamos pensar só na questão da sala. Numa escola, existem vários ambientes que têm que ser pensados com relação à acústica, né? O pátio da escola, o recreio, ele gera ruído para o entorno. Mas nós vamos focar aqui, nesse vídeo hoje, na questão da sala de aula como um ambiente acusticamente saudável. Eu gosto de usar essa palavra da saúde porque isso é premissa, isso não é luxo, isso não é um a mais que uma sala de aula pode oferecer. Isso é o que a sala de aula tem que oferecer. Um entendimento claro do que está sendo dito, né? Que é conteúdo, que é aprendizado, para fazer com que as pessoas que estão lá dentro absorvam, né? Absorvam não no sentido acústico, mas absorvam no sentido do conhecimento, do que está sendo dito ali. Então, primeiro a gente tem que pensar na questão do isolamento. Então, a sala de aula ela precisa tanto do isolamento acústico quanto da absorção acústica, né? Do condicionamento, não da absorção, mas do condicionamento, do tratamento de condicionamento acústico. Então, uma situação extrema, né? Se a gente tiver uma sala de aula do lado de uma linha férrea, por exemplo, qual que vai ser o problema ali? A gente vai ter a questão do ruído, do ruído de impacto, da vibração. Então, a gente tem que fazer com que essa vibração seja atenuada. Isso não é uma situação comum, né? O que a gente tem mais comum são escolas bem localizadas em lugar que os pais consigam chegar facilmente. Normalmente são avenidas muito movimentadas. Isso faz com que esse ruído de tráfego, esse ruído da rua, do exterior, chegue de uma maneira forte dentro desses ambientes da sala de aula, alterando o ruído ambiente de uma sala. Existe norma para tudo, né? Então a NBR 10.152, ela fala qual que deve ser o ruído ambiente de uma sala de aula, que está em torno de 40 decibéis. Então vamos considerar esses 40 para a gente não confundir muito. Considerando que uma rua de tráfego pesado, ela gera 90, então quanto que a minha envoltória, quando eu falo envoltória, tudo que existe dentro, que fecha uma sala de aula, seja as janelas, as paredes, as portas, quanto que ela deve isolar? Se é gerado 90 do lado de fora e lá dentro tem que chegar a 40, na verdade essas envoltórias têm que isolar 50. Só para a gente ter uma ideia, o que é esses 50? O que é esse desempenho de 50 decibéis? Na verdade, se eu fechar uma sala de aula toda sem janela, sem porta, só com alvenaria de 15 centímetros, eu consigo isolar 40. Então esse isolamento é sempre menor do que o adequado. Isso para chegar a um ruído ambiente de 40 decibéis. Esses 40 decibéis, é difícil a gente ficar falando em números, mas para vocês terem uma noção do que é isso, 40 decibéis é uma pessoa conversando num tom bem baixinho, é uma casa silenciosa, esse é o ruído adequado para uma sala de aula. Por que é os 40? De onde vêm esses números? Uma pessoa fala em voz moderada, entre 50, voz moderada não, um tom de voz normal, como eu estou falando agora, 50
a 60 decibéis, eu tenho que ter um ruído ambiente pelo menos 10 abaixo para fazer com que o som da minha voz prevaleça nesse ambiente. As pessoas escutem o que eu estou falando e não o carro, não o que está passando lá fora. Então esse é o ruído ambiente que o espaço tem que ter. Como que a gente faz esse isolamento acústico? Nossa, muito difícil. Todas as salas de aula vão ter que ter isolamento acústico? Não. Primeira coisa é, no projeto de arquitetura, ser pensado em um layout fazendo com que essas próprias salas de aula sejam protegidas através do programa. Então, não fazer uma sala de aula ser colada na rua, né? Criar essas janelas voltadas para ambientes internos. Ou a disposição da sala de aula, se essa sala precisa de ter um armário, então que esse armário fique voltada para a fachada de maior sensibilidade com relação ao ruído, né? A fachada que vem que isola o ruído de tráfego para dentro da sala de aula. Então, existem diversas maneiras de fazer com que isso aconteça. Isso é um cuidado que deve ser feito ao longo de um projeto. Então, resolvemos a questão do isolamento acústico, está chegando 40 lá dentro? Resolveu? Beleza? Mais ou menos. Se a gente cria esse ambiente extremamente reverberante, um ambiente que normalmente salas de aula tem piso liso, que é piso em porcelanato, ou esse piso desempenado, liso, paredes super lisas, né, que são parede pintada, bem lisinha, um forro de gesso liso, ou o próprio forro de PVC, que é uma tragédia para a questão da acústica. Então a gente vai ter um espaço de uma sala de aula extremamente reverberante. O som vai ficar refletindo ali dentro por um tempo maior do que o que é necessário para fazer com que você entenda o que o professor fala. E aí vocês podem me questionar o seguinte, as dinâmicas das salas de aula estão mudando, hoje em dia não é mais o professor na frente falando e os alunos ouvindo, eu concordo. Só que isso também tem uma demanda de acústica em cima disso, que é fazer com que a pessoa escute esse trabalho em grupo, né, ou escute o colega e esse ruído de fundo não incomode. Então, como que resolve isso? Tem que ter uma dose de materiais de absorção ali dentro, tem que ter um cálculo de absorção acústica ali dentro, de reflexão e difusão acústica para fazer com que o som ele chegue de uma maneira igual em todos os alunos que estão ali. Então, considerando o layout tradicional, que é um professor na frente e um conjunto de carteiras, né, um conjunto de alunos sentados ao longo, o aluno que está lá no fundo ele vai escutar pior. Mas se a gente pensa em reflexão, né, por cima do som da voz do professor, eu faço com que o som chegue lá melhor. Então, beleza, vamos sonorizar a sala de aula? Será que essa é a melhor maneira? O próprio uso do microfone, ele distancia o professor do aluno. Isso resolve a questão da voz, né, da saúde vocal do professor, porque normalmente ele fala alto. E se esse espaço não tem um tratamento acústico adequado, ele vai falar cada vez mais alto até que ele comece a lesar as suas cordas vocais, ter problema, ficar fônico, isso é muito comum entre professores. Então, se a gente tem um tratamento acústico adequado, a gente consegue fazer com que o professor fale num tom normal e o som da sua voz chegue em todas as pessoas que estão ali prestando atenção, de uma maneira clara, inteligível, que é a palavra que a gente usa, a questão da inteligibilidade, que é compreensão das palavras, né, compreensão do que está sendo dito e, consequentemente, um maior interesse do aluno em ficar mais tempo ali e ouvir isso com clareza. Só para vocês terem uma ideia, uma sala de aula de um tamanho normal, de uns 100 metros quadrados, sem nenhuma absorção, sem nenhuma preocupação com relação ao comportamento acústico desse lugar, ela tem um tempo de reverberação de aproximadamente 5 segundos. Esses 5 segundos, é difícil falar isso, né? Isso aí é o tempo que o som... Terminei de falar uma palavra, aula. Essa aula fica 5 segundos dentro do ambiente, sendo que o au está misturando, está sendo repetido ao mesmo tempo que eu falo o lá no final, né? Então, só para ter uma clareza disso aí, existe uma ferramenta da Armstrong, que é um fabricante de forros, né? Muito fácil de entrar, vou colocar esse link na descrição do vídeo para vocês poderem ver.
E aí ele mostra um tempo de reverberação de 5 segundos. Vou colocar isso para vocês ouvirem aqui. Bem-vindo à ferramenta de cálculo de reverberação da Armstrong. Então, quando o som reverbera por 5 segundos dentro da sala de aula, é assim que a gente escuta. O ideal são 0,5 segundos, 10 a menos. Fim da ferramenta do cálculo de reverberação da Armstrong. Olha a diferença do 5. Fim da ferramenta do cálculo de... Fim da ferramenta do cálculo... Olha a clareza do som. Então, como que a gente faz isso? Controle de materiais de reflexão com materiais de absorção. Isso tem que ter um tratamento acústico, a sala de aula tem que receber essa preocupação acústica para fazer com que todas as pessoas ouçam o som com clareza, como se tivesse intimidade, o professor falando diretamente para o aluno, esse som chegando diretamente no ouvido e automaticamente sendo absorvido. O pessoal lá da Áudio, de Salvador, fez um trabalho muito interessante com diferentes fabricantes, pegou salas de aula de uma mesma escola e fez fez ensaios, né? fez medições acústicas e gravações de som antes e depois desse tratamento. Vou mostrar esse vídeo aí para vocês perceberem o poder da acústica. A acústica tem poder transformador, transforma o espaço e transforma a saúde das pessoas que estão ali e o bem-estar. A qualidade acústica no ambiente influencia fortemente o aprendizado dos alunos. A qualidade acústica no ambiente influencia fortemente o aprendizado dos alunos. A voz do professor precisa chegar a todos de forma clara e inteligível, sem a necessidade de gritar ou de usar o microfone. A voz do professor precisa chegar a todos de forma clara e inteligível, sem a necessidade de gritar ou de usar o microfone. Aí é interessante mostrar o quanto é possível a gente criar ambientes acústicos melhores, não só para a questão do bem-estar, mas para a questão do desempenho desse lugar, né? Uma sala de aula e uma escola, um empreendedor de uma escola, o que ele mais quer? Quer fazer com que os seus alunos tenham sucesso, que eles aprendam, que aprendam com facilidade. Então, a questão acústica é fundamental nisso aí. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe. Eu acredito que é um conteúdo que não é de interesse só de arquitetos, mas de todas as pessoas que são interessadas em ensino, em ferramentas de ensino. Esse conteúdo também tem ele por escrito no blog da Ciência Acústica. Entre no site da Ciência Acústica e lá tem o blog. Vocês podem ver esse conteúdo. Compartilhem. É muito legal quando a gente vê que essa informação que a gente gera é compartilhada e chega a um número maior de pessoas. E curtam o canal para poder receber essas atualizações, para poder ver como a acústica acontece em diferentes situações e como ela tem esse poder transformador dos espaços e da saúde das pessoas. Obrigada mais uma vez pela paciência e até o próximo tema.